Olá pessoal do Trino OAB, meu nome é Bruno Pinheiro, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos estudar juntos durante esses 90 dias até a sua aprovação. Bom, a nossa aula de hoje vamos iniciar com poder constituinte. Vamos analisar poder constituinte, origem, vamos analisar as espécies de poderes constituintes e sempre importante fazermos a ligação entre o tópico analisado e outros pontos do direito constitucional. Isso otimiza o seu estudo. A gente vai fazer isso em aula. Vamos fazer isso juntos. Por exemplo, ao analisarmos poder constituinte derivado reformador, vamos fazer uma ligação com o processo legislativo. Poder constituinte derivado decorrente, vamos fazer uma ligação com o federalismo, repartição de competências constitucionais. Poder constituinte supranacional, com tratados internacionais, com hierarquia das normas. Poder constituinte difuso, com hermenêutica constitucional. Mas isso não serve apenas para poder constituinte. Isso serve para qualquer tema de direito constitucional. Não apenas durante as nossas aulas, mas também quando você estiver estudando. Sempre que possível, faça essa ligação entre os diversos temas de direito constitucional. Isso vai ajudar você a ter uma compreensão mais global do direito constitucional, uma compreensão mais sistêmica e, consequentemente, você vai ter um melhor resultado. Então, iniciando com o poder constituinte, vamos ver a origem do poder constituinte. A ideia de um poder constituinte, veja o nome, né? Poder constituinte, um poder criador. O próprio nome, a nomenclatura já indica, né? Poder constituinte, poder de constituir. Então, essa ideia de um poder constituinte, a teoria do poder constituinte, ela surge em 1789, a partir de um panfleto, um manifesto político, chamado Que é o Terceiro Estado, do abade Emmanuel Sieyès. Esse panfleto, inclusive, impulsionou a Revolução Francesa. E o abade Sieyès, ele fazia uma análise da sociedade francesa. Ele separou a sociedade francesa, o Estado francês, em três estratos, ou três estados. Ele chamou o primeiro estado de clero. O segundo estado, nós teríamos a nobreza. E o terceiro estado, nós teríamos a nação. E a partir do que ele vivenciou, quem tinha poder, quem usufruía os benefícios da sociedade francesa, do Estado francês, eram apenas os dois primeiros estados. O segundo estado, ou segundo estrato, que era aquele que produzia a riqueza, que é aquele que dava sustentação ao próprio Estado francês, ou seja, ao povo, esse não tinha benefícios nenhum. Ele desenvolveu, portanto, a sua teoria, defendendo que o titular do poder constituinte seria a nação. Leia-se mais modernamente, o povo. Então, o povo seria o titular do poder constituinte. Mesmo porque vocês têm que lembrar que para existir um Estado, eu tenho que ter, por exemplo, território. Mas território sem povo não é Estado. Assim como povo sem território também não tem Estado. O segundo elemento fundamental para a existência do Estado é você ter um povo. Então, veja, território, povo e, consequentemente, o outro pilar é um poder político. Logo, o povo é um elemento fundamental para a existência de qualquer Estado. É o povo que serve de fundamento legitimador para a própria existência do Estado. Então, deve ser o povo o titular do poder constituinte originário. A partir dessa ideia da abade Emmanuel Sieyès, dali em diante, toda a teoria foi desenvolvida do poder constituinte, tendo o povo como seu titular, ou seja, um poder constituinte visto essencialmente sob o viés democrático. Antes do trabalho do abade Emmanuel Sieyès, já entendia-se que o titular do poder constituinte era o rei, era, portanto, o monarca, era um poder divino. Não tinha essa ideia de um poder democrático que pertença, portanto, ao povo. Então esse é o primeiro momento, esse é o marco do poder constituinte originário que você deve guardar. Nós podemos destacar para vocês três matrizes em relação ao poder constituinte. A matriz francesa, a matriz inglesa e a matriz americana, cada uma com características próprias, que eu destaco para vocês, que são aquelas características que você deve guardar. Matriz francesa, 1789, a palavra-chave é criação. A ideia da matriz francesa é romper com o passado criando algo novo.
O passado não me prende mais. Eu quero romper com o passado para criar um novo paradigma jurídico. Então essa é a ideia. A palavra-chave, portanto, criação. Primeira característica importante, veja só, rompimento com o passado, como eu disse, e criação de um novo paradigma jurídico. Segunda característica importante da matriz francesa é a transição do poder divino para um poder popular, como eu destaquei para vocês. De um poder que era concedido por Deus a determinada pessoa ou família, para um poder agora essencialmente democrático. Logo, ocorre a partir da matriz francesa a substituição de Deus pela nação. Já na terceira característica, nós temos aí um poder, veja só, de natureza extrajurídico, ou seja, um poder de fato. O poder constituinte, gênero, é um poder de fato. Tem o povo como titular, veja, um fato social. Então é um poder de fato, não é um poder de direito. Por que não é um poder de direito? Porque o povo se manifestando, o povo em movimento, é que cria o direito. Então o poder constituinte, na matriz francesa, é um poder de fato, como dito, e não um poder de direito. E tem como características ser um poder inicial, inicial porque se está rompendo com o passado para iniciar algo novo, ilimitado, porque o passado não me prende. Se eu quero romper com o passado não pode me amarrar, o passado não pode me prender. Então o poder constituinte, leia-se aqui, o poder constituinte originário, seria um poder ilimitado dentro do seu espaço territorial. Por fim, é ainda um poder incondicionado, pois é um poder que define as suas próprias formas de manifestação. Não há nenhum procedimento prévio de manifestação estabelecido que deva ser observado pelo poder constituinte. É o próprio poder constituinte que define os seus procedimentos de manifestação. Pode haver manifestação direta, manifestação mista, manifestação indireta, como nós vamos ver. Logo, a matriz francesa, o poder constituinte, leia-se, poder constituinte originário, seria um poder inicial, seria um poder ilimitado e seria um poder incondicionado. Já a matriz inglesa é um pouco diferente. A palavra-chave na matriz inglesa é revelação. Lembre-se que na matriz francesa a palavra-chave era criação, criar algo novo. A matriz inglesa não. A matriz inglesa, a palavra-chave é revelação. Ou seja, a Inglaterra, ela é muito ligada à tradição. Você lembra, né? Você estudou isso, óbvio, que a Constituição inglesa é uma Constituição dita como uma Constituição não escrita, uma Constituição não codificada, uma Constituição que não foi elaborada em um único momento, uma Constituição chamada de histórica, portanto. O que significa isso? Significa que no modelo inglês, a Constituição não é criada em um único momento, não é criada em um único evento, ela vai se revelando ao longo da evolução histórica daquela comunidade, ao longo da evolução histórica daquela sociedade. Então vai se revelando, vai se mostrando a partir dos costumes, a partir da cultura daquela sociedade. Então a ideia aqui é muito diferente da ideia francesa. A ideia francesa é romper com o passado. Já a ideia inglesa, não. A ideia inglesa é reconhecer no passado um processo contínuo de criação, como dito. Então, a matriz inglesa não se tem a Constituição criada em um único momento, mas sim a partir de uma evolução histórica. Primeira característica, como eu destaquei para vocês, não há Constituição codificada. Não há Constituição elaborada em um único texto, um único documento. Os ingleses adotam um modelo de Constituição inorgânica, Constituição costumeira, não escrita ou, como dito, não codificada. Uma segunda característica importante é que não há um momento de criação. Trata-se de um processo contínuo de evolução histórica. Então a gente pode até dizer que a Constituição a Constituição inglesa, ela vai sendo criada ao longo da evolução histórica da própria sociedade.
diferentemente do modelo francês, em que a Constituição é criada em um único momento, em que a Constituição é criada em um único evento. O sistema inglês ainda é caracterizado, veja só a terceira característica, pela introdução do sistema bicameral do poder legislativo. Então, o bicameralismo surge na Inglaterra. Diferentemente do que nós temos nos Estados Unidos, como nós vamos ver, e também do que nós temos no Brasil. Porque lá na Inglaterra, a função é diferente. Você tem a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta representa a nobreza. Lembra lá a nobreza que nós falamos, né, na Revolução Francesa? Então, na Inglaterra não se rompeu com a nobreza. A nobreza se faz ainda representar. Então, a Câmara Alta tem como função representar a nobreza, chamada de Câmara dos Lordes. E a Câmara Baixa é composta por representantes do povo. A Inglaterra, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não é uma federação. Então você não tem a necessidade de uma casa legislativa representar o interesse dos estados federados. Logo, a composição e a função é distinta. Bicameralismo, sim, duas casas legislativas, uma composta por representantes da nobreza e outra composta por representantes do povo. Última característica, criação ou introdução da monarquia constitucional parlamentarista. Aqui nós temos as principais características da matriz inglesa. Por fim, a matriz americana, as três principais matrizes, francesa, inglesa e americana. A matriz americana, ela tem como primeira característica a Declaração de Independência americana, que é baseada no direito natural. Então, diferente do modelo francês, da matriz americana, a palavra-chave é declaração. Olha aí a palavra, declaração. Por que declaração? Porque declara-se o que já é direito inerente à própria condição humana. Então a Declaração de Independência americana, ela é baseada no direito natural. Ela abre dizendo: todos os homens nascem livres e iguais. Então todos os homens nascem livres e iguais. Então já está aqui fazendo referência a um direito natural. Como eu disse, diferentemente do modelo francês e diferente do modelo inglês. No modelo inglês, você tem uma revelação a partir da evolução histórica e cultural da sociedade. Na matriz francesa, você tem um momento de criação. E na matriz americana, você tem uma declaração. Declara-se o que é direito inerente à própria condição humana. A Constituição americana é tida ainda como a primeira Constituição escrita do mundo. Você vai responder isso na prova. É a primeira Constituição escrita do mundo, Constituição americana. Mas coloque uma anotação aí nos seus cadernos de estudo, né? De fato, a Constituição americana não é a primeira Constituição escrita. A primeira Constituição escrita é a Constituição sueca, não americana, sueca, de 1722. A Constituição americana é de 1787. Mas só coloque isso na sua anotação para você usar nos seus estudos mais adiante. Mas você vai colocar o que eu destaquei para vocês. A Constituição americana está aqui. É a primeira Constituição escrita e orgânica, ou seja, elaborada sob a forma de código, em um único texto, como se fosse, né, um código. Você tem lá a Constituição. É o mesmo modelo adotado no Brasil. Também tem como característica o sistema presidencialista. É uma característica do modelo americano. Quarta característica, Estado federal ou federação, federalismo. Federalismo vai ser muito importante em poder constituinte derivado decorrente, que nós vamos falar. Por fim, bicameralismo. Também tem uma estrutura legislativa bicameral, mas que tem função diferente. Aqui, como função, representar o princípio democrático e o princípio federativo. Ou seja, o Senado representa o princípio federativo, o interesse dos estados, e a Câmara representa o povo, ou a vontade popular. O mesmo modelo adotado no Brasil. Se nós formos a nossa Constituição, artigo 45 e 46, a gente consegue identificar
o que falado aqui. Olha lá o 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. Câmara, representantes do povo. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Nós temos aqui exatamente o sistema americano. Bicameralismo, uma das casas tendo como função a representação popular, princípio democrático, Câmara, e a outra casa legislativa, Senado, tendo como função representar o interesse dos estados, ou seja, o princípio federativo. Vimos aí as três matrizes, francesa, inglesa e americana. Agora, a natureza jurídica do poder constituinte originário. Podemos destacar poder constituinte originário como poder de fato, extrajurídico, como poder de direito, ligado à ideia do justnaturalismo, como poder político e como um poder híbrido, fato social, político e cultural. Posição que tem prevalecido no Brasil, duas na verdade, né? Poder constituinte originário seria um poder de fato, extrajurídico, ou seria um poder político. São as duas que têm prevalecido no nosso sistema. Titularidade do poder constituinte originário. Bom, o titular do poder constituinte originário, como nós vimos, é o povo. A visão atual que se tem é que o poder constituinte originário é um poder essencialmente democrático. Isso é um poder essencialmente democrático. O povo é, portanto, o titular do poder constituinte originário. Então, o povo entendido como conjunto de nacionais de um Estado. Titularidade, ainda vinculada à ideia de nação. Foi, inclusive, o que é adotado pela nossa Constituição. Olha lá o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Todo poder emana do povo. Então, o povo é o titular do poder constituinte originário, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Agora, espécies de poder constituinte originário. Esse é um ponto que merece destaque e atenção de vocês. Então, espécies de poder constituinte originário, tá? Então, agora não é espécies de poder constituinte, espécies de poder constituinte originário. Podemos destacar para vocês as seguintes espécies. Poder constituinte originário material. O poder constituinte originário material indica aquele conjunto de forças políticas e sociais que se colocam em movimento com a finalidade de elaborar uma Constituição. Então, o poder constituinte originário, em sentido material, reflete o próprio titular do poder constituinte, ou seja, as forças políticas e sociais que se manifestam com a finalidade de criar uma Constituição. Já o poder constituinte originário, em sentido formal, ele indica o grupo responsável pela redação da Constituição. Normalmente, as Constituições não são elaboradas diretamente pelo povo, mas sim indiretamente. No nosso caso, por uma Assembleia Constituinte. Logo, o poder constituinte originário, em sentido formal, indica aqueles componentes dessa Assembleia Constituinte, aqueles membros desse grupo, responsável pela redação da Constituição. Terceira espécie, poder constituinte originário fundacional. Poder constituinte originário fundacional é aquele que funda um novo Estado e, consequentemente, edita para esse Estado recém-fundado uma Constituição. Exemplo, poder constituinte originário dos Estados Unidos. Houve, em um primeiro momento, declaração de independência em relação à Inglaterra, criando, portanto, novos estados, né? No primeiro momento não era um único estado, mas novos estados, Virgínia, Filadélfia, só depois se transformou em um único estado, mas criando novo estado, e posteriormente editando uma Constituição para esse estado. Então, o fundacional ele vai se manifestar em duas etapas. Primeiro, criando um novo estado, um novo país. Criado esse novo estado, esse novo país. O segundo momento, a segunda etapa,
é a elaboração de uma Constituição para esse país recém-criado. Veja que no Brasil, nós só tivemos manifestação do poder constituinte originário, fundacional, ao se editar a primeira Constituição brasileira. Então, no primeiro momento, 1822, Declaração de Independência, declarada a independência, 1824, edita-se a primeira Constituição brasileira, fruto da manifestação do poder constituinte originário fundacional. Vamos agora para a próxima espécie, pós-fundacional. O poder constituinte originário pós-fundacional, ele, diferentemente do fundacional, não cria um novo Estado. Ele se manifesta a partir do Estado já existente, estabelecendo para esse Estado já existente uma nova Constituição. Exemplo, todas as Constituições brasileiras, com a exceção da Constituição de 1824, foram fruto de manifestação pós-fundacional. 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 69, emenda à Constituição de 67 e Constituição de 88. Então, todas essas Constituições brasileiras, repito, 1891, 1934, 37, 46, 67, /69 e Constituição de 88, foram fruto de manifestação pós-fundacional. A única Constituição brasileira, fruto de manifestação do poder constituinte originário fundacional, foi a Constituição de 1824. Penúltima espécie, poder constituinte histórico, é o modelo inglês. É aquele que não se manifesta em um único momento, em um único evento. Ele vai se revelando ao longo da evolução histórica daquele Estado, daquela sociedade. Por fim, poder constituinte revolucionário, ou poder constituinte originário revolucionário, que é aquele que se manifesta em determinado evento, em determinado momento, rompendo com o passado, criando algo novo. Exemplo, como nós vimos, o modelo francês.